28 Transmitir meu cultivo para as feras. Capítulo 156 A misteriosa besta de estimação. Tradutor: Dragon Boat Translation. Editor: Dragon Boat Translation. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site, link na descrição. À medida que o talento do pássaro bordado de 5 cores despertava, as penas de sua cauda aumentavam. Este pássaro bordado de 5 cores já tinha 3 penas de cauda coloridas, que eram muito brilhantes e atraentes. Se eles o pegassem de volta e o alimentassem um pouco mais, não seria impossível que crescesse uma 4ª pena da cauda. No mesmo nível de cultivo, não foi um problema esmagar outras aves. Isso mostrou o quão extraordinária era sua linhagem. Como esperado de Jindaya, até mesmo o pássaro bordado de 5 cores com a linhagem de uma fênix foi obtido por você. Todos estalaram a língua de espanto. Jindaya riu. Eu não decepcionei todo mundo, certo? Este pássaro bordado de 5 cores está sendo vendido por 200.000 cristais. Obviamente, esse preço fez com que muitas pessoas se esquivassem. Todos se entreolharam consternados. Havia apenas algumas pessoas que realmente licitaram. Um preço tão alto era quase comparável às coisas do leilão, mas ainda assim valia a pena. Afinal, o pássaro bordado de 5 cores era muito valioso. No entanto, quem não tinha muita riqueza só podia assistir à diversão. Se alguém pudesse pagar esse preço, sua origem familiar deveria ser extraordinária. Logo, alguém deu um lance: 300.000 cristais. Embora muitos dos espectadores fossem cultivadores comuns que queriam tentar a sorte, ainda havia algumas pessoas com boas origens familiares que rapidamente se juntaram à festa de licitação. Em pouco tempo, o preço do pássaro bordado de 5 cores já havia rompido 1 milhão de cristais e ainda parecia estar em alta. 1.500.000. Alguém mais quer continuar licitando? Caso contrário, pertencerá a este jovem mestre vestido de azul, gritou Jindaya. O jovem mestre vestido de azul que ele mencionou parecia extremamente jovem e muito bonito. As roupas que ele usava eram todas itens requintados ou preciosos artefatos espirituais. Até mesmo seu manto azul era resistente ao fogo e à água. Era um raro artefato mágico de alta qualidade. Não admira que ele seja tão generoso. Ele é o jovem mestre da família Xiao na capital. Essas pessoas não deveriam ser clientes regulares do leilão? Por que eles apareceriam aqui? Talvez estejam entediados de ir ao leilão e queiram mudar de gosto. Além disso, este lugar é tão animado. É normal que eles se sintam atraídos por aqui. A multidão sussurrava entre si. Na verdade, havia algumas pessoas como o jovem mestre vestido de azul. Todos foram atraídos pela emoção. No final, o pássaro bordado de 5 cores foi comprado pelo jovem mestre vestido de azul por um preço alto. Mais e mais pessoas foram atraídas para este lugar. Era quase impossível passar. Felizmente, Limba chegou relativamente cedo. Se ele estivesse atrás, não conseguiria ver claramente a cena no centro do palco. Ele só seria capaz de olhar para a densa massa de cabeças. A pessoa ao lado dele suspirou. Se não fosse pela minha falta de cristais, eu estaria realmente muito interessado neste pássaro bordado de 5 cores. Limbai não parecia interessado. Afinal, ele já tinha a Little Red, que despertou completamente sua linhagem Phoenix. Embora o pássaro bordado de 5 cores na frente dele parecesse melhor do que o Little Red por fora, era apenas para mostrar. Ele casualmente confortou: não importa. Haverá melhores no futuro. Afinal, ainda havia algumas gaiolas grandes cobertas por seda vermelha que ainda não haviam sido reveladas. O homem revelou um sorriso amargo. Eu não posso nem pagar isso, muito menos os depois disso. Assim que terminou de falar, viu Jindaya levantar outra seda vermelha, revelando a criatura dentro da jaula de ferro. Parecia um pouco com um leopardo, mas tinha 2 chifres na cabeça, fazendo com que parecesse extremamente poderoso. Talvez por ter visto tantas pessoas, mas sua cauda balançava para frente e para trás incansavelmente. Ele levantou ligeiramente as pálpebras e depois virou as costas para a multidão.
Parecia indisciplinado, difícil de domar e tinha uma personalidade tanto. No entanto, foi precisamente esse tipo de animal de estimação que fez muitos cultivadores do sexo masculino se sentirem tentados. Afinal, apenas uma besta de estimação tão majestosa era digna deles. Logo, foi vendido por um preço alto, ainda mais alto do que o preço anterior do pássaro bordado de 5 cores. Jindaia estava sorrindo de orelha a orelha. A próxima criatura é ainda mais incrível. Você deve saber que também gastamos muito esforço para pegá-lo. Muitos de nossos irmãos morreram em suas mãos, e pagamos um preço doloroso por isso. A voz de Jindaia estava cheia de emoção. Embora houvesse algum exagero em suas palavras, também era para vender a próxima besta demoníaca por um preço mais alto. Porém, a torcida não caiu nessa, ou melhor, estava acostumada. Tudo bem, Jindaia, que horas você não disse? De acordo com as suas palavras, quem sabe quantos de seus irmãos morreram? Pode-se dizer que as baixas são pesadas. Quem diria que desta vez, Jindaia não riu e brincou. Em vez disso, sua expressão era muito séria. O que eu disse desta vez é verdade. Não estou brincando com você. Depois que ele terminou de falar, seu olhar caiu na última gaiola, parecendo ser um tanto significativo. Só então todos perceberam que as bestas demoníacas estavam quase esgotadas. Restava apenas uma última gaiola. E aquela gaiola, comparada com as outras, também parecia ser excepcionalmente grande. Era quase várias vezes maior, fazendo com que as pessoas não pudessem deixar de adivinhar que tipo de criatura era. O apetite de todos foi despertado por Jindaia. Ele lentamente removeu a seda vermelha. Os olhares de todos seguiram cada movimento seu. Uma luz prateada caiu nos olhos de todos e instantaneamente cortou o céu, como se a Via Láctea no céu tivesse caído no chão. Não era apenas oleoso e escorregadio, mas quando entrava em contato com os olhos de todos, instantaneamente ficava tão claro quanto as raízes de uma agulha fria. Carregava uma espécie de beleza selvagem primitiva. Independentemente do sexo, qualquer um que visse ficaria apenas com admiração e admiração. Suas pupilas azul gelo estavam cheias de vigilância e uma luz sanguinária. Era incomparavelmente afiado, como uma máquina que só sabia matar. Aquele olhar fazia estremecer o coração das pessoas. Era como se no próximo segundo ele fosse romper as algemas da jaula e abrir sua boca sangrenta para rasgar a garganta de todos. Muitas pessoas com cultivos baixos sentiram suas pernas tremerem. Eles realmente tiveram o impulso de se virar e correr. Eles não ousaram encontrar seu olhar. Havia uma marca em forma de meia-lua no meio de sua testa, tornando-a ainda mais misteriosa. Transmitir meu cultivo para as feras. Capítulo 157. Bestas demoníacas indisciplinadas. Este era na verdade um lobo prateado incomparavelmente grande. Seu tamanho corporal era muito maior do que a média. O olhar de todos foi instantaneamente atraído e eles não podiam mais desviar os olhos. De todas aquelas bestas demoníacas nas mãos de Jindaia, a mais luxuosa e grandiosa deveria ser o pássaro bordado de 5 cores. Suas penas eram simplesmente incomparáveis, mas não podiam ser comparadas a esta luz prateada na frente deles. Embora a cor fosse monótona, era ainda mais pura e deslumbrante. Era como se essa fosse a única cor que restasse no mundo. Ele carregava uma aura dominadora, tornando todas as outras cores fracas. Além disso, esse lobo prateado tinha uma sensação indescritível. Seus olhos revelavam um olhar sanguinário e indisciplinado, como se fosse um rei nascido para governar a todos. Pode-se realmente sentir a aura de um rei que governou o mundo de uma besta demoníaca. Jindaia realmente não está exagerando. Este lobo é realmente extraordinário. Lembro que o senhor da cidade já teve um lobo prateado sob seu comando. Também foi inspirador e foi considerado extremamente raro. No entanto, comparado a este, na verdade é um pouco inferior. Durante a inspeção do City Lord, também havia pessoas que viram o lobo prateado sob ele. Naquela época, eles sentiam que era sagrado e inviolável. Eles não achavam que esse lobo prateado na frente deles seria capaz de suprimi-lo em termos de aura.
Foi realmente incrível. Jindaya, de onde você pegou? Isso pode ser considerado a besta demoníaca da mais alta qualidade que você tem. Jindaya sorriu extremamente misteriosamente. Eu também peguei por acaso. Se não estivesse ferido, talvez eu não fosse capaz de capturá-lo. Só então todos perceberam que havia feridas de tamanhos variados no corpo do lobo prateado. No entanto, eles estavam cobertos de pelo, por isso era muito difícil perceber. A ferida em seu membro dianteiro era mais óbvia. Ainda estava sangrando e havia uma crosta vermelha escura ao lado. Já havia solidificado e grudado no pelo. Podia-se ver que a ferida que havia cicatrizado com grande dificuldade foi mais uma vez dilacerada. O preço deste lobo celestial da lua uivante é 1 milhão de pedras de cristal. Jindaya gritou um preço e todos não puderam deixar de suspirar. O preço inicial era de 1 milhão de pedras de cristal, então pode-se imaginar que o preço seria definitivamente maior do que isso. Este preço é muito alto. Muitos cultivadores que estão sem dinheiro só podem fechar os olhos. Eles sabiam em seus corações que este lobo celestial da lua uivante realmente valia esse preço. Se fosse colocado em leilão, o preço provavelmente seria ainda maior. Mesmo com um preço tão alto, ainda houve muitas pessoas que deram lances. Afinal, um bom animal de estimação poderia trazer ao dono várias vezes mais poder de combate, e os benefícios eram óbvios. Além disso, este lobo celestial da lua uivante na frente deles era raro. A cena era extremamente animada. Lin Bai notou que o lobo celestial da lua uivante parecia ficar um pouco inquieto depois de ouvir os gritos da multidão. Ele levantou as pálpebras e varreu o olhar através da multidão. Sua aura maligna tornou-se cada vez mais forte. Suas pupilas originalmente azul gelo gradualmente se tornaram linhas verticais. Sua cauda também batia ainda mais ferozmente. Os pelos de seu corpo se eriçaram. Este foi um sinal de que uma besta demoníaca estava prestes a lançar um ataque. Essas gaiolas provavelmente eram restrições ou arranjos criados por Jindaya. Caso contrário, com a força do pássaro bordado de 5 cores e do lobo celestial da lua uivante, deveria ter sido fácil para eles escaparem das gaiolas. No entanto, eles estavam presos nesta pequena gaiola. Au! No momento em que a multidão gritava fervorosamente, eles ouviram um rugido repentino, que chocou a todos. Era do lobo celestial da lua uivante. Nesse momento, ele já havia se erguido e encarava a multidão como um tigre observando sua presa. Mesmo que todos soubessem que havia uma gaiola bloqueando entre eles, eles ainda sentiam um arrepio na espinha. Era como se fossem a carne na gaiola. O lobo celestial da lua uivante estava pensando por onde começar. Diante de um olhar tão frio e assassino, alguém não pôde deixar de engolir a saliva. Eu digo, Jindaya, sua jaula está segura. Não me diga que esta besta demoníaca vai acabar. Jindaya deu um tapinha no peito com tanta força que fez sons de estalo. O que você está falando? A gaiola deve ser forte o suficiente. Eu vendi tantas bestas demoníacas. Qual deles poderia sair da gaiola? Esta gaiola parece comum, mas é feita de ferro frio. Além disso, seu poder espiritual também foi restringido, então não pode usá-lo. Também configurei restrições e matrizes externas. Mesmo que não esteja ferido, não pode esgotar muito menos agora. Assim que ele terminou suas palavras, um violento som de colisão foi ouvido. Bang! Descobriu-se que o Oling Monsky Wolf havia usado seu corpo para bater na jaula de ferro. O som de batida era incessante e batia cada vez mais forte. Além disso, as presas e garras afiadas em sua boca estavam brilhando, o que fazia as pessoas sentirem um pouco de medo. Era como se fossem romper as algemas da jaula no próximo segundo. Vendo o lobo celestial da lua uivante sendo tão feroz, os transeuntes não puderam deixar de perguntar: isso está realmente bem? Provavelmente porque havia criado muita confusão, então todos pararam de fazer lances. Jindaya olhou ferozmente para o lobo celestial da lua uivante, então revelou um sorriso brilhante para apaziguar a todos. Pessoal, não se preocupe. Seu poder espiritual foi selado por mim, então não pode acabar. Mesmo que se esgote,
Não causará nenhum dano. Ao ouvir isso, todos finalmente se sentiram um pouco mais à vontade. Eles viram o lobo celestial da lua uivante batendo na jaula com toda a sua força. As feridas em seu corpo foram abertas e mais sangue fluiu. O ar estava cheio do cheiro persistente de sangue. No entanto, parecia que não podia sentir nenhuma dor. Ele continuou batendo na jaula. Seus olhos de besta estavam cheios de uma luz indisciplinada. Parecia que não importava quantos meios eles usassem, eles eram incapazes de fazer sua cabeça arrogante se curvar e se curvar. Isso fez Limbai admirá-lo um pouco. Ele adivinhou que o lobo celestial da lua uivante era indomável e preferia morrer a viver. Não formaria facilmente um vínculo com os outros. Vem, 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 vamos continuar. Não se preocupe com essa besta. Jindaya chamou a todos. Ele só se arrependeu de não ter drogado o lobo celestial da lua uivante para torná-lo mais silencioso. Ele originalmente pensou que não importaria se ele bloqueasse seu poder espiritual, mas quem teria pensado que tal coisa aconteceria? Transmitir meu cultivo para as feras capítulo 158. Mudança repentina. O lobo celestial da lua uivante estava coberto de sangue. Mesmo assim, não desistiu. Seu sangue vermelho encharcava seu pelo branco prateado, e até mesmo suas pupilas azul gelo estavam cobertas de sangue. Era teimoso e inflexível. Talvez fosse porque a cena era muito trágica, ou talvez porque os olhos da fera eram brutais e sangrentos. O entusiasmo da multidão pelos lances havia diminuído. Embora este lobo celestial da lua uivante seja realmente raro, parece que é muito selvagem e difícil de domar. Quem sabe quantos problemas vão causar quando o contrato for assinado? Exatamente. Se de repente pular e machucar alguém quando o contrato for assinado, receio que não seja tão fácil de resolver. A multidão discutia animadamente. Suas palavras estavam cheias de medo e preocupação em relação ao lobo celestial da lua uivante. Um jovem mestre estava vestido com um manto de brocado. Ele não apenas parecia lindo, mas os acessórios em seu corpo também eram artefatos espirituais extremamente preciosos. Era óbvio que ele vinha de uma família extraordinária. Seus olhos estavam cheios de desprezo e sua aura era autoritária. Vocês são um pouco covardes demais. Não importa o quão poderoso seja o lobo celestial da lua uivante, ele é apenas um animal. Por ser um animal, pode ser domado por outros. Se ele estiver em minhas mãos, definitivamente não será capaz de causar problemas. Então, ele fez uma oferta de 3 milhões. Seu olhar caiu sobre a gaiola, e ele estava determinado a pegar o lobo celestial da lua uivante. Neste momento, o preço subiu para 5 milhões de cristais. O lobo celestial da lua uivante olhou ansiosamente para a multidão, como se já soubesse qual seria seu destino. Ele bateu na jaula ainda mais forte. Limbai viu a falta de vontade em seus olhos e o desejo de liberdade. Embora estivesse coberto de feridas e até mesmo seus membros estivessem um pouco instáveis, ele ainda não desistiu. Ele não pôde deixar de sentir pena em seu coração. Era uma pena que ele não tivesse tantos cristais nas mãos. 10 milhões. Ninguém sabia quem disse isso, mas todo o lugar estava em silêncio. Essa figura astronômica chocou tanto a todos que seus olhos se arregalaram. 10 milhões de cristais foram suficientes para mais de 100 cultivadores comuns viverem suas vidas sem nenhuma preocupação, e foi usado aqui apenas para comprar uma fera de estimação. O grande gastador era o jovem mestre vestido de brocado que acabara de abrir a boca. Quando Jindai ouviu esta figura, ele ficou tão animado que não conseguiu falar. Este jovem mestre ofereceu 10 milhões de cristais. Existe alguém oferecendo mais do que ele? Se não houver, o lobo celestial da lua uivante pertencerá a este jovem mestre. Ele gritou várias vezes, mas ninguém respondeu. Houve algumas pessoas que hesitaram. Embora os lobos celestiais da lua uivante fossem raros, gastar tanto era um desperdício. Além disso, o jovem mestre de túnica bordada tinha um plano em mente. Ficou claro que ele tinha um plano B e isso não era tudo o que ele tinha. Eles podem não ser necessariamente capazes de vencer a licitação. Depois de avaliar a situação,
Todos desistiram e não aumentaram o preço. Embora Jindaya também sentisse que era uma pena, estava além de suas expectativas que ele pudesse ganhar tantos cristais. Ele ganhou muito desta vez. Quando ele estava prestes a anunciar o preço, a jaula atrás dele começou a tremer. Os lances de todos foram quentes, e o lobo celestial da lua levante também não estava ocioso. Ele continuou batendo na gaiola com a cabeça e o corpo. A gaiola originalmente indestrutível mudou um pouco. Uma rachadura semelhante a uma teia de aranha apareceu no corrimão e depois se expandiu rapidamente. Tudo bem, então vamos parabenizar este jovem mestre. Antes que Jindaya pudesse terminar suas palavras, ele ouviu um rugido, e o lobo celestial da lua levante realmente saiu da jaula e pulou para fora dela. Suas enormes garras atingiram uma ravina profunda no chão e deixaram uma marca de garra incomparavelmente afiada. Mesmo sem energia espiritual, a força do lobo celestial da lua levante não poderia ser subestimada. Jindaya parecia estar chocado com essa grande mudança. A multidão que estava assistindo originalmente se dispersou em um burburinho, com medo de ser atacada pelo lobo celestial da lua levante. Não corra, não tem poder espiritual. Não pode causar nenhum dano. Jindaya gritou apressadamente para a multidão. Porém, ao ouvir sua voz, a multidão correu ainda mais rápido. Afinal, Jindaya havia dito a mesma coisa agora. O lobo celestial da lua levante não podia acabar, mas ainda acabou agora. Os olhos de fera do lobo celestial da lua levante encararam Jindaya. Parecia saber quem era o culpado que o fez ficar assim. Cerrando os dentes, ele se lançou em direção a Jindaya. Ele abriu a boca sangrenta, mas Jindaya não demonstrou medo. Em vez disso, ele estava furioso. Sua coisa cega, você quase arruinou meu negócio. Depois de dizer isso, o poder espiritual se transformou em uma corda e amarrou um lobo celestial da lua levante com força. Ao mesmo tempo, ele acenou com a mão, e um chicote cercado por um raio apareceu em sua mão e chicoteou o corpo do lobo celestial da lua levante. No entanto, quando pousou na cabeça do lobo celestial da lua levante, o chicote realmente não conseguiu ir mais longe. Descobriu-se que o lobo celestial da lua levante estava mordendo o chicote com força. Seus olhos de besta gelados olharam para Jindaya, e ele não pôde deixar de tremer. Como se ele não esperasse que ele fosse realmente assustado por uma besta demoníaca, Jindaya ficou furioso com a humilhação. Ele aumentou a produção de seu poder espiritual, fixando os 4 membros do lobo celestial da lua levante no chão e atacando com o chicote. No final, seu poder espiritual foi completamente selado. Desta vez, o lobo celestial da lua levante não conseguiu se libertar. Jindaya era extremamente implacável. Com o chicote, sua pele se abriu e flores cor de sangue floresceram em seu pelo prateado. No entanto, nem sequer fez um som. Seus olhos de besta ficaram cada vez mais frios. O bom evento quase foi arruinado pelo lobo celestial da lua levante. Jindaya não mostrou nenhuma misericórdia e continuou a atacar com seu chicote. Deixe-me ver o quão duros são seus ossos. A pele e carne do lobo celestial da lua levante foram rasgadas. Linbai não aguentou e parou o chicote. Já é suficiente. Jindaya ainda estava com raiva. Ele olhou para as roupas de Linbai e viu que ele não parecia rico. Ele disse rudemente, estou ensinando uma lição à minha própria besta demoníaca. Quem te pediu para cuidar da vida de outra pessoa? Transmitir meu cultivo para as feras capítulo 159. Melhor uma jade quebrada do que uma telha quebrada. Aproveitando o momento em que Jindaya se distraiu, o lobo celestial da lua levante encontrou uma oportunidade para atacá-lo novamente. Descobriu-se que fingiu estar morrendo agora para fazer Jindaya relaxar sua vigilância. A presa afiada perfurou a pele e a carne, como se fosse arrancar a pele e os ossos da pessoa abominável à sua frente. Arg! Com um grito como de um porco sendo abatido, Jindaya olhou para a enorme cabeça de lobo em seu braço e circulou seu poder espiritual para esbofeteá-la. Mesmo assim, não fez o lobo celestial da lua levante se soltar. Ele quase sentiu que seu braço não era mais dele. A carne em sua mão estava sendo rasgada pelo lobo celestial da lua levante.
Ele só sentiu uma dor extrema. Suor frio brotou em sua testa e ele não conseguia parar de tremer. Jindae rugiu para seus subordinados ao lado dele. Por que vocês estão aí parados? Apresse-se e leve essa fera para longe de mim. Essa reviravolta foi repentina demais e, antes que todos pudessem reagir, alguns de seus subordinados perceberam o que estava acontecendo. Eles continuaram lançando ataques no corpo do lobo celestial da lua uivante. O poder espiritual colorido estava densamente embalado. Feridas apareceram em seu pelo uma após a outra. No passado, o lobo celestial da lua uivante nunca teria levado esse pequeno ataque a sério. Mas agora que seu poder espiritual havia sido completamente selado, já havia sofrido muitos ferimentos. Mesmo assim, ainda se recusou a deixar ir. Os lobos eram muito teimosos e isso era simplesmente aterrorizante. Se não atingisse seu objetivo, não desistiria até morrer. Esse tipo de teimosia foi exibido vividamente no lobo celestial da lua uivante. Vendo que não se importava com sua própria vida e queria arrastar Jindae para a água, Jindae entrou em pânico ao olhar para os olhos gelados da besta que estavam tão perto dele. Ele gritou para seus subordinados: "Vocês não comeram? Com tão pouco poder espiritual, por que você não está usando sua força?" Esses subordinados não podiam dizer nada. Eles quase esgotaram todo o seu poder espiritual. Se fosse qualquer outra besta demoníaca, eles teriam sido espancados até que ela gritasse. No entanto, o lobo celestial da lua uivante não emitiu nenhum som. Era como se eles estivessem pegando leve nisso. A boca do lobo celestial da lua uivante estava pingando sangue, mas seu corpo não se mexeu. Apenas olhou para ele com aqueles olhos frios e sem emoção. Seu olhar fazia as pessoas estremecerem. Inicialmente, Jindae ainda estava preocupado que o lobo celestial da lua uivante o atacasse. Mas agora, estava claro que queria morrer junto com ele. O poder espiritual surgiu de sua palma. Neste momento, não poderia segurar por mais tempo. O lobo celestial da lua uivante soltou sua boca. Seu corpo estava cheio de marcas deixadas por ataques de poder espiritual. Quase não havia boa área nele. No entanto, Jindae não foi melhor. Seu braço foi mordido tanto que era insuportável olhar. Se não fosse tratado a tempo, ele provavelmente ficaria aleijado. Era preciso saber que Jindae tinha uma luz divina protetora. O lobo celestial da lua uivante nem sequer tinha poder espiritual, mas era capaz de causar tal dano. Pode-se imaginar que tipo de poder teria se tivesse poder espiritual. Jindae definitivamente não seria capaz de manter o braço. O rosto de Jindae estava pálido. Anteriormente, ele sentia tanta dor que mostrava os dentes, mas agora, na verdade, não conseguia sentir nada. Era provável que seus ferimentos fossem muito graves, causando danos ao tecido nervoso. Animal! Ele gritou com raiva. Vendo o lobo celestial da lua uivante, ele ficou imediatamente enfurecido. Ele levantou a mão e um forte vendaval varreu. O lobo celestial da lua uivante já estava exausto. Não tinha forças nem para levantar as pálpebras, muito menos para resistir. Instantaneamente, ele caiu a dezenas de metros de distância e pousou pesadamente no chão. As pessoas ao redor não simpatizavam com isso. Provavelmente porque a aparência feroz do lobo celestial da lua uivante anteriormente os havia assustado. Todos apontavam para ele. Este lobo celestial da lua uivante é muito feroz. Acho melhor escolher um animal de estimação com temperamento gentil. Esse tipo de animal de natureza selvagem é muito difícil de domar e é muito provável que devore seu mestre. Exatamente. Quando chegar a hora, não se deixe machucar. Para animais ferozes como este, você deve começar a treiná-los quando são jovens. Assim, fica mais fácil treiná-los e também é mais fácil desenvolver um relacionamento com eles. É muito fácil guardar rancor em uma situação como essa. Além disso, não pode apagar a natureza indisciplinada em seus ossos. Olhe agora mesmo. Não quero que morda minha garganta só porque não estava alerta. É verdade que uma poderosa besta de estimação é boa e pode aumentar a força de luta de alguém. No entanto,
Se eu perder minha vida por causa disso, não vale a pena. Ao ouvir as discussões das pessoas ao seu redor, Jindaya se sentiu extremamente azarado. Seus ataques se tornaram cada vez mais implacáveis, não deixando espaço para margem de manobra. Desta vez, o lobo celestial da lua levante foi espancado até a morte. Outra onda de poder espiritual foi enviada, mas foi novamente interrompida por Lin Bai. Jindaya viu que era Lin Bai novamente. Seu olhar era um pouco sombrio e ele se tornou um tanto assassino. Afinal, foi esse pirralho que o distraiu e o fez ser ferido pelo lobo celestial da lua levante. Pirralho, estou te avisando para não causar problemas. Minha paciência tem limite. Lin Bai não comentou sobre isso. Se continuar acertando, temo que vai ser difícil vendê-lo por um bom preço. Depois de dizer isso, ele olhou para o jovem de manto de brocado que acabara de fazer um lance. Jindaya seguiu sua linha de visão e olhou. Como esperado, quando ele viu a aparência sangrenta do lobo celestial da lua uivante, o rosto do jovem no manto de brocado estava cheio de desdém. Eu costumava gostar mais de sua pele bonita. Agora que ficou assim, não suporto olhar para ele. Receio que levará muito tempo para se recuperar. Vendo que o jovem mestre vestido com brocado realmente se virou e saiu, Jindaya ficou instantaneamente pasmo. Por um momento, ele ficou com raiva e arrependido. Ele rapidamente perseguiu e gritou: "Jovem mestre, dê uma olhada novamente." A vitalidade do lobo celestial da lua uivante é forte. Tenho certeza que vai se recuperar muito rápido. Não importa o quanto lhe falasse, a aparência miserável do lobo celestial da lua uivante era óbvia. Mesmo que fosse bem cuidado, provavelmente custaria muitas coisas. Quem sabia se era um poço sem fundo? Neste momento, o lobo celestial da lua uivante estava deitado no chão e só conseguia respirar. Que azar, fui incomodado por você, uma fera. Jindaya chutou novamente com raiva. Transmitir meu cultivo para as feras. Capítulo 160. Falha no negócio. O jovem mestre de roupas bordadas não tinha vontade de comprá-lo e nem os outros. Vendo que a situação não parecia boa, ele disse rapidamente: "Não vá, pessoal. Tudo pode ser discutido. O lobo celestial da lua uivante tem uma capacidade de recuperação muito forte. Você pode pegá-lo de volta, desde que tenha cristais suficientes." O preço final foi de 10 milhões, mas ninguém ficou tentado, mesmo que o preço fosse reduzido em 2 milhões. Todos se entreolharam e observaram o olhar moribundo do lobo celestial da lua uivante. Ele foi muito implacável agora. Não sei quanto tempo vai demorar para ele se recuperar. Mesmo que possa ser salvo, se pode ser curado ou não é um problema. Não gaste dinheiro para comprar de volta um poço sem fundo e ainda tenha que fornecer todos os tipos de elixires para nutrir seu corpo. Isso mesmo. Pensando bem, é uma perda um pouco demais. Não será capaz de recuperar sua força antes de pelo menos um ano ou mais. Com esse tempo livre e energia, posso comprar uma nova besta demoníaca e alimentá-la bem. Ao ouvir as discussões da multidão, Jindaya instantaneamente ficou ansioso. Que tal 6 milhões? Este é um preço sem precedentes. Estou perdendo dinheiro com esse negócio. Todos sabem que sou controlado em meus ataques. Embora seus ferimentos pareçam graves, sua base não está danificada. Ele pode definitivamente se recuperar depois de se recuperar por um tempo. Assim que ele terminou de falar, o lobo celestial da lua uivante de repente cuspiu um grande bocado de sangue. Podia-se ver vagamente que pedaços de carne estavam misturados com espuma de sangue. Parecia que seus órgãos internos estavam feridos. Estava claramente em estado muito grave. Jindaya amaldiçoou secretamente em seu coração. Como esperado, a expressão de todos tornou-se ainda mais desdenhosa. Ele rapidamente enfiou uma pílula medicinal na boca do lobo celestial da lua uivante para mantê-lo vivo para que não morresse aqui. Nesse estado, temo que não se recupere. Ele precisa de pelo menos uma pílula medicinal da sexta série ou acima para tratar seus ferimentos. Pílulas medicinais da sexta série ou acima também eram extremamente preciosas, especialmente aquelas usadas para tratar ferimentos.
Estima-se que eles poderiam ser leiloados por mais de 1000 cristais. Com tanto dinheiro, por que não comprar uma besta demoníaca melhor? Quanto a salvar este feroz e indomável lobo celestial da lua uivante? Talvez, mesmo que o salvassem, ele não se lembraria de sua bondade. Em vez disso, retribuiria bondade com inimizade. Olhando para o jeito que mordeu Jindai agora, era óbvio que ele buscaria vingança pela menor queixa. Esquece, não vamos desperdiçar nossos esforços. Acho que mesmo que o salvemos com muita dificuldade, ficará quase aleijado. Com essa lesão, temo que sua base esteja ferida. Não importa o quão eloquente Jindai fosse, ninguém cairia em suas palavras. Eles não eram cegos, e todos podiam ver o que estava acontecendo com o lobo celestial da lua uivante. Como resultado, ninguém se mexeu quando o preço final chegou a 3 milhões. No entanto, havia algumas pessoas que queriam tirar proveito da situação e ver se conseguiam o preço mais baixo. Gotas de suor apareceram na testa de Jindai. Era preciso saber que o preço de 3 milhões incluía o esforço que ele havia feito para capturar o lobo celestial da lua uivante, a mão de obra e as perdas que havia sofrido. Ele quase não estava ganhando nada. Se fosse reduzido ainda mais, ele teria que perder dinheiro. Inicialmente, ele pensou que seria capaz de ganhar muito dinheiro desta vez, e as bestas demoníacas que ele havia capturado anteriormente foram todas vendidas a um bom preço. No entanto, quem teria pensado que algo iria acontecer aqui? Se o lobo celestial da lua uivante não fosse vendido, ele teria que pagar metade do preço. Isso é simplesmente muito azar. Jindai não conseguiu conter sua raiva. Olhando para o lobo celestial da lua uivante que foi espancado quase até a morte ao lado dele, ele não pôde deixar de fazer uma birra nas pessoas ao lado dele. O que vocês pensam que estão fazendo? Você é cego? Você não sabia que deveria me parar naquele momento? Alguns de seus subordinados se entreolharam, sentindo-se muito injustiçados em seus corações. Naquela situação agora, eles não poderiam detê-lo, mesmo que quisessem. Além disso, o lobo celestial da lua uivante estava tentando matar Jindai e só o largou depois de ser espancado por um longo tempo. Nesse momento, a multidão havia se dispersado. Limbai ainda estava parado no mesmo lugar. Por alguma razão, ele sentiu uma sensação de compaixão. Provavelmente porque o lobo celestial da lua uivante era indisciplinado e inflexível. Definitivamente não tinha temperamento para se submeter aos outros, também tinha coragem e ousadia para enfrentar a morte com facilidade. Chefe, o que devemos fazer agora? Jindai olhou para o lobo celestial da lua uivante e não pôde deixar de cair em um dilema. Foi uma pena abandoná-lo. Não foi fácil pegar essa besta demoníaca de alta qualidade e eles pagaram um preço alto. Ele pensou que poderia vendê-lo por um bom preço. No entanto, os resultados foram difíceis de aceitar. Seu subordinado sugeriu do lado, de qualquer forma, parece que esta besta é inútil agora. É melhor dissecar seu núcleo demoníaco. Afinal, sua pele, pelo e ossos também são úteis. Embora seja melhor vendê-lo vivo do que morto, ainda é alguma coisa. O lobo celestial da lua uivante deitado no chão parecia saber que eles estavam discutindo como descascar sua pele e ossos e depois vendê-lo por um bom preço. Seus olhos azuis gelados gradualmente se tornaram cinza, como se já pudesse ver seu futuro. Jindai revelou uma expressão de dor. Claro, não foi por causa do lobo celestial da lua uivante, mas por causa do dinheiro que ele gastou. Que desperdício! Que pena! Parecia não haver maneira melhor. Assim como Jindai estava prestes a chamar seus homens para levar o lobo celestial da lua uivante para longe, quando Limbai de repente se levantou. Espera, eu quero comprar. Jindai ficou encantado pela primeira vez quando ouviu alguém falar. Então, ele se virou e viu que a pessoa que falava era na verdade Limbai. Ele instantaneamente revelou uma expressão extremamente agitada. Eu disse, não cause problemas aqui, garoto. Não sou alguém para se brincar. Você já arruinou meus planos antes. Ainda não acertei as contas com você.
Ele acenou com a mão como se estivesse acenando com uma mosca. Não importa o quão barato fosse, com a roupa de Lin Bai, ele não seria capaz de comprar o lobo celestial da lua uivante. Além disso, Jindae não teve uma boa impressão em relação à pessoa que causou sua lesão. No entanto, Lin Bai pegou uma pequena garrafa de porcelana branca. No momento em que ele abriu, as pessoas sentiram um cheiro refrescante. A expressão desdenhosa de Jindae mudou de repente. Seu olhar caiu diretamente sobre a garrafa de porcelana branca. O que é isso? Lin Bai realmente não tinha tantos cristais, mas tinha pílulas. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.